Voltamos com a entrevista do dia. E a minha convidada hoje é a empresária Rita de Cássia Drago Maldaner, fundadora da empresa RCD, que atua na área de limpeza. Rita, prazer em tê-la no programa. O prazer é todo meu, Miró. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e passando um pouquinho da minha história para os espectadores. Então, Rita, a RCD, ela nasceu a partir da tua formação como engenheira química, mas no começo, assim, foi um começo meio tímido, né? Sim, então, Miron, eu tinha 25 anos, tinha acabado de me formar em engenharia química na PUC, em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre com a minha família. Então, meus pais tinham um sonho de quando meu pai se aposentasse vir morar em Gramado. Então, eles realizaram esse sonho e vieram morar em Gramado com o objetivo de passar um pouco da semana aqui, um pouco da semana em Porto Alegre. E aí eu me formei em agosto, né, de 97, e em dezembro de 97 eu vim passar uma semana aqui com eles. E aí eu me apaixonei por Gramado e nunca mais voltei, só para visitar a família mesmo que ficou lá. E eu já tinha trabalhado em vários estágios durante a minha formação. Eu fiz 5 estágios durante a faculdade. Trabalhei numa indústria química, trabalhei numa bolsa de pesquisa do CNPq na URGS, que eu ganhei uma bolsa de pesquisa. Trabalhei na INGB, que era uma empresa de engenharia econômica, no Lloyds Bank e na Copesul. Tinha feito todos esses estágios, né? Então, eu tinha aprendido bastante coisa em vários segmentos. E chegando aqui em Gramado, eu reparei a quantidade de hotéis e restaurantes que tinha na cidade, que tem até hoje, né, cada vez mais, e que não tinha nenhuma indústria de produtos de limpeza aqui. Tudo vinha de fora. E aí, como era a minha formação, eu tinha acabado de terminar, né? E o meu pai estava aposentado, eu disse, bah, pai, quem sabe a gente faz alguma coisa nesse ramo, né? Então, eu fui na garagem de casa, antes eu fui a Porto Alegre, comprei algumas matérias-primas, né? E resolvi fazer um balde de detergente. E não deu certo. A primeira experiência ali, o detergente ficou aguado, não ficou legal, e eu abandonei. Daí se passaram umas 2 semanas e o pai chegou para mim, Rita, se tu não vai continuar, coloca fora esse detergente. Mas tipo assim, me dando um ultimato e me incentivando, né? Então, eu fiz uma outra formulação e dessa vez deu certo. Aí nós embalamos nos frasquinhos de 500 ml, fizemos rótulo no computador e saímos distribuindo nos restaurantes aqui de Gramado, o pai, a mãe e eu. Então, a gente distribuiu em vários locais, fizemos um cartãozinho de visita, onde tinha o meu nome, nem tinha nome empresa, né? Era o meu nome e um celular, que na época ainda a gente recém estava com celular. Isso, imagina, 23 anos atrás era o começo, né? A gente nem tinha nada de tecnologia que tem hoje. Então, quando passaram-se, acho que umas 2 semanas, o restaurante Vale Quanto Pesa, que na época era do Nelson, ligou lá no celular e disse, a gente gostou do produto, a gente quer encomendar 10 caixas. Daí, tipo assim, a gente se apavorou, né? Imagina 10 caixas, né? A gente enchia na torneirinha, assim. Aí a gente saiu, comprou uma caixa d'água de 250 litros de fibra, que eu até tenho ela guardada até hoje, porque foi ali que tudo começou, sabe? Tipo, faz parte, assim, do passado, né? Tipo um museu para mim, eu gosto de guardar ela. Então, a gente fez lá no porão de casa, então a gente se transferiu pro porão, a gente fez lá o produto lá, no caso, aquela quantidade lá, 100 litros a gente fez, e embalamos. A minha tia, na época, trabalhava numa gráfica em Porto Alegre, ela imprimiu os rótulos de papel para nós, né? E a gente entregou. Compramos caixas de papelão e a gente entregou. E aí outros restaurantes foram ligando, foram gostando, e eu disse, bom, acho que a gente está no caminho certo, acho que vai dar certo. Só que esse ramo de indústria química, a gente tem todo aquele aval da Anvisa que tem que seguir, né? Todos aqueles procedimentos, licenças, várias coisas. Então, a gente não podia continuar no porão. Não tinha espaço e não estava certo, né? E eu sempre gosto de fazer tudo muito certo, da maneira correta, seguindo a lei. Então, a gente começou a procurar um lugar para alugar. E a gente não conseguiu encontrar nenhum lugar assim apropriado. Aí meu pai pegou umas economias que ele tinha, comprou um terreno no Carniel, que naquela época era bem em conta, e a gente construiu um pavilhão
de acordo com as nossas necessidades, né? Então, ali começou a empresa propriamente dita. Daí a gente fez a licença no Ministério da Saúde, registrou os produtos, notificou os produtos, fizemos tudo como tinha que fazer e começamos, então, a também produzir outros itens, né? Que nem desinfetante, lava-roupas, outros produtos. E no começo era só o pai, a mãe e eu, né? E aí a gente contratou um vendedor, o Valdir, que trabalhou conosco acho que até durante uns 18 anos. Depois ele saiu porque ele colocou uma pousada. E aí tinha mais um colaborador e era só a gente. Então o Valdir vendia, o Roberto fabricava, eu fazia as notas, meu pai entregava aqui em Gramado e Canela, e assim era uma festa, cada vez que o telefone tocava, que o Valdir chegava no fim do dia, trazendo pedido, era uma alegria. A gente fazia, né, as notas tudo à mão, naquela época não tinha sistema, era tudo na caneta, com carbono, ficava com os dedos azuis, assim, manchados, né? E assim começou. Aí se passaram mais ou menos uns 2 anos, não, 1 ano mais ou menos, e a gente resolveu então expandir para Porto Alegre. E a minha mãe, não sei se chegou a conhecer a minha mãe, ela faleceu há 8 anos, ela era uma pessoa muito comunicativa. Então ela foi numa rede de restaurantes que tinha em Porto Alegre, que era Riverside, não sei se chegou a conhecer, e eles tinham loja nos shoppings e tal, né, restaurantes. E ela foi lá na central de compras. Eu nunca esqueço que o dono lá, o gerente geral, o dono, não sei se ele era gerente ou dono, ele era um oriental. E eles falavam rápido, rápido, rápido. E a mãe foi lá e conversou e tal. E a gente entrou, sabe? Conseguimos entrar na rede. Então a gente tinha que fazer entrega toda semana em Porto Alegre, nos restaurantes deles, e daí mais outros que a gente conseguiu. E na época não tinha Google Maps, não tinha GPS, nada, era só mapa de papel grande. E a gente não podia mandar ninguém para ir, até porque a gente não tinha colaborador para mandar, né? Então a gente tinha já saído da S10, que a gente tinha comprado uma van maior e precisava de carteira C. Então eu fui fazer a carteira. Eu fiz a carteira D para mim poder dirigir a van para ir fazer as entregas em Porto Alegre. Então a gente ia fazer as entregas, né? Eu e o colaborador, a gente saía às 6 da manhã e voltava de noite, ia parando em todos os lugares lá, fazendo as entregas e tal. E assim foi. Aí, quando eu engravidei, então, do Gabriel, em 2003, quando eu descobri que eu estava grávida, eu parei de ir. Aí, nessa época, a gente já tinha mais gente trabalhando conosco, né? E aí, eu parei de trabalhar, então, de fazer essas entregas. E aí, comecei a ficar só em Gramado, praticamente, assim, trabalhando na empresa e visitando os clientes daqui, né? E de lá também, eventualmente, mas esse trabalho de dirigir, ficar subindo e descendo e descarregando bombona e tal, eu parei de fazer nesse ano, né? E aí... Rita, pergunta, em que momento você sentiu que a empresa ia decolar? Eu senti quando o pessoal começou a pedir os detergentes lá naqueles rótulos ainda de papel. Quando eles gostaram do produto e começou a dar o resultado daquela sementinha que a gente tinha plantado, daquelas amostras que a gente tinha entregue, eu senti que tinha um futuro ali. E não estava errada, né? Graças a Deus deu tudo certo. Tenho que agradecer muito meu pai e minha mãe que confiaram em mim. Aí, em 2001, o pai saiu da empresa, ficou só comigo. E até hoje também, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa, tenho colaboradores que estão quase desde sempre comigo, sabe? Pessoas super competentes e que vestem a camisa, né? Que para mim as empresas, Miron, elas dependem das pessoas, a gente não pode fazer nada sozinho. Então, geralmente, quando eu falo da RCD, eu não falo a minha empresa, eu não falo no eu, sabe? Eu falo na nossa empresa. Eu sempre gosto de falar assim, porque a empresa não é minha, a empresa é minha e dos colaboradores, porque sozinha a gente não faz nada, a gente depende das pessoas. E eu acho que a gente tendo esse pensamento, a gente traz as pessoas para dentro do nosso negócio e faz elas se sentirem donos também. Então, elas trabalham com mais vontade, elas se engajam mais, elas conhecem mais como que é todo o processo. E eu acho que o sucesso de uma empresa depende muito das pessoas que estão ali junto contigo no negócio. E para o futuro, qual é o plano de expansão da RCD?
Olha, a gente está expandindo mais agora para marketing digital, né? Eu estou fazendo até um MBA em marketing digital online na Unicinos. Estou aprendendo bastante sobre isso aí. Aí eu estou mexendo bastante na nossa loja virtual. E também a gente está desenvolvendo 2 novas linhas de produtos, né? Uma linha de produtos, no caso, sustentáveis, que vai ser com matérias-primas, todas vindas da natureza, óleos essenciais. É um projeto bem bacana que eu estou me dedicando desde o início do ano e quero ver se até o início do ano que vem a gente consegue colocar esses produtos no mercado. Aí, como vão ser embalagens pequenas, a gente vai conseguir distribuir para mais longe, além do Rio Grande do Sul. Porque hoje nós atendemos umas 40 distribuidoras aqui no estado que compram os nossos produtos e revendem, né? Só que como o produto são 5 litros, o transporte sai muito caro para sair de fora do Rio Grande do Sul. Então, essa nova linha de produtos serão um conteúdo menor da embalagem e aí o frete não vai sair tão caro. E também toda essa pegada ecológica, né? Que eu acho que hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com reciclagem, com tudo isso aí de matérias-primas, de até combustível, de tudo, né, que a gente emite para a natureza, CO2, tudo. Então, eu estou bastante focada em transformar a RCD, no caso, vai ser essa linha de produtos, vai ser uma outra marca, né? Levar para esse lado que eu acho que é o futuro. O futuro, para mim, é fazer um produto sustentável para ajudar a manter o nosso planeta, que a gente possa limpar cuidando do planeta. Rita de Cássia Drago Maldaner, muito obrigado pela entrevista e que ela sirva de inspiração para outras mulheres, mães e que possam também empreender como você empreendeu. Muito obrigada pela oportunidade e desejo sucesso para todo mundo que entrar no empreendedorismo. É difícil, a gente tem que sempre pensar longe, a gente sempre tem que ter conosco e não querer começar onde os outros terminam, porque é sempre uma luta, né? Uma luta diária e até a gente fazer um nome, a gente construir a nossa marca, a gente tem que investir tudo que a gente ganha. Então, a gente tem que estar disposto a fazer sacrifícios no começo para depois poder usufruir do que a gente conquistou. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira, 7 da noite, aqui na Gramado TV. Boa noite e bom final de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.